Bom, e aí galera, tudo bem? Eu queria fazer uma aula de geopolítica, eu queria tratar de geopolítica, só que eu queria fazer essa semana uma análise sobre geopolítica, levando em consideração esse momento que nós estamos passando dessa doença da Covid-19 e tudo que está acontecendo com a gente. Eu não quero debater com vocês tudo o que está acontecendo no mundo com relação aonde ela surgiu, número de mortos, né, o que está acontecendo lá na Itália e na Espanha e agora também nos Estados Unidos, tá certo? E nem a catástrofe econômica que a Covid-19 vai trazer, tá certo? Eu queria fazer uma retrospectiva para a gente chegar a esse momento, chegar a essa situação que nós estamos vivendo agora. É isso que eu gostaria de fazer uma retrospectiva usando a geografia como base dessa aula de geopolítica. Então vamos lá. Quando a nossa espécie surgiu, nossa espécie era nômade. Nossa espécie, todos vocês sabem, né? O homem, ele era um caçador e coletor e ele andava pelo mundo livremente, né? Nós éramos seres nômades. Bom, acontece que aproximadamente 10 mil anos atrás nós dominamos a chamada técnica da agricultura. E quando a gente dominou a técnica da agricultura, a gente deixou de ser nômade, deixou de ser caçador e coletor e passou a viver num lugar fixo, passou a viver num endereço pré-fixado. Na sequência disso aí, tá certo? Há mais ou menos 5 mil anos atrás, nós inventamos uma coisa chamada cidade, né? Há mais ou menos 5 mil anos atrás, nós chegamos à cidade. Então nós éramos uma espécie que andava pelo mundo, nômade, caçadora e coletora. Nosso corpo, enfim, toda a nossa estrutura do gênero masculino e feminino foi preparada para viver dessa forma, né? Como um caçador e um coletor. E, de repente, há 10 mil anos atrás, a gente se viu sedentarizando e dominando a técnica da agricultura, né? E na sequência a gente acabou criando um negócio chamado cidade. Se você for analisar junto comigo esse processo que eu estou falando aqui, tá certo? A gente para de andar, porque fixa residência em função de ter a produção agrícola e a criação de animais, então a gente não precisa mais ficar andando tanto. E há 5 mil anos atrás a gente para de andar menos ainda, porque a gente acaba ficando em núcleos urbanos, isso há 5 mil anos atrás. Porém, a cidade, nesse modelo que a gente conhece, nesse modelo que a gente está acostumado, a cidade é um negócio mais recente, né? A cidade ela teve o seu grande salto numérico de população a partir da Revolução Industrial, né? A partir de meados ali de 1760. Então, se a gente for fazer uma conta, a partir do momento que estoura a Revolução Industrial e aí as pessoas começam a deixar o campo e vir para a cidade, no chamado êxodo rural, nós estamos falando de um processo que, né, se a gente for pensar em 1760, com número redondo, 1860, 1960, tá? Então 1960 tinha aí 200 anos, então um pouco mais de 250 anos que a gente está vendo esse modelo de urbanização mais acentuado. E o que aconteceu é que você tira as pessoas da área rural, as pessoas que eram mais livres, e aprisiona essas pessoas dentro de núcleos urbanos. E o que acontece junto com esse desenvolvimento da cidade é que a gente vai perceber também uma explosão no número de pessoas. Então, se a gente for pensar a população a partir da Revolução Industrial e a partir do processo de urbanização, a gente tem uma coisa chamada explosão demográfica, porque vindo para a cidade e melhorando a qualidade de vida das pessoas na cidade, as pessoas param de morrer, mas parar de nascer é um fenômeno que vai acontecer muito depois, através da invenção dos chamados métodos anticoncepcionais. Então o que acontece é que num prazo muito curto de tempo, né, em torno aí de 250 anos para 300 anos, a gente fez a população viver num espaço menor e a gente viu acontecer um aumento demográfico gigantesco, um aumento de população que foi gigantesco. O que acontece
é que dentro disso tudo nós estávamos associados e estamos até agora, a um modelo capitalista, e esse modelo capitalista ao qual nós estamos associados é um modelo, né, o que se desenvolveu mais nos últimos anos, é o chamado capitalismo liberal, é um modelo onde a gente vai ver a produção aumentar vertiginosamente, e aí a exploração de recursos e, consequentemente, a poluição e todos os danos também aumentar vertiginosamente. Nós não podemos também deixar de levar em consideração que a expectativa de vida da população também aumentou, as pessoas passaram a viver mais. Então você tem um aumento numérico de pessoas e, consequentemente, você tem uma expectativa de vida ao longo dos anos, por conta da melhoria da qualidade de vida, cada vez mais alto. O que acontece com tudo isso? Você vai cada vez mais povoando o planeta, você vai cada vez mais derrubando, tá certo, as áreas naturais, as áreas de florestas, as áreas onde você tinha lá os animais, né, vivendo no seu habitat natural, e cada vez mais chegando gente. O que acontece é que essa população cada vez mais numerosa e cada vez destruindo mais o habitat, tá certo, começou a ter contato com animais e com doenças que até então a gente também, né, como é o caso agora, não tinha contato com esse vírus. E o que acontece? O que acontece é que essa população, vivendo em núcleos urbanos, amontoados um em cima do outro, quando a gente entra em contato com essas doenças, quando a gente se depara com essas doenças, e associado a isso, a gente tem um modelo também, que é o chamado modelo de globalização, com gente viajando para o mundo inteiro e as pessoas se deslocando para lá e para cá através de todos os meios de transporte possíveis, desde navio até avião, tá certo? O que acontece é que ficou muito fácil para as doenças viajarem. Então, hoje, com esse modelo econômico, com esse modelo político, com esse modelo de desenvolvimento urbano que a gente tem, onde as pessoas estão amontoadas uma em cima da outra, ficou muito fácil das doenças explodirem. Então você pega, por exemplo, as maiores cidades do mundo. Nós estamos falando de cidades que têm em torno de 20 milhões de pessoas amontoadas num espaço limitado. Né? Você pega Tóquio, esse número ainda é maior, mas você pega Nova York, você pega a cidade do México, você pega a cidade de São Paulo, são cidades onde as populações estão amontoadas ali. E fora isso, com a questão da desigualdade social, você tem pessoas vivendo nesses espaços sem um mínimo de infraestrutura, que é o caso, por exemplo, das populações que vivem em favelas. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que tem em torno de 2 milhões de favelados, quer dizer, as pessoas mais próximas uma das outras, mais chegadas ali às casas uma da outra e sem um mínimo de infraestrutura. O que acontece? O que acontece é que é muito fácil para a doença se alastrar. Então, quando você soma tudo isso, a doença se alastra muito facilmente. Então, esse momento novo que nós estamos vivendo tem a ver justamente com isso, com essa questão do desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento urbano. Não se esqueça, são 7,7 bilhão de pessoas e nós temos mais da metade da população, nós estamos caminhando para 60% da população mundial que vive dentro de núcleos urbanos nessas condições. Então, daqui para frente, a preocupação vai ser a seguinte: como é que a gente faz para não ter esse problema? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é uma coisa quase que agora é impossível de se fazer, porque você tem um modelo econômico consolidado e não temos uma outra opção de modelo econômico. Nós temos também um modelo de sociedade para viver, tá certo? Que nós não temos um outro modelo, sei lá, vamos voltar para o campo, nós não temos. Então nós estamos perdidos justamente por conta disso. Não tem um novo modelo econômico, não tem um novo modelo aonde colocar a população para viver. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas e o que está acontecendo agora é fácil, todo mundo vai entender. Está todo mundo perdido. Ninguém sabe. Então ninguém sabe o que fazer com a doença, ninguém sabe o que fazer com a questão da economia, está todo mundo perdido. Mas isso foi fruto do quê? Foi fruto de um modelo que nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos, que a gente achou que seria um modelo de sucesso absoluto. E está aí agora um modelo posto em xeque, tá certo? Que a gente está com um tremendo de um abacaxi para descascar.
tá aí uma situação boa para a gente pensar, inclusive para os próximos vestibulares. Valeu!